Salve, salve galera! Como estão? Começando mais um vídeo para vocês, diretamente de Birmingham, no Alabama. Nesse momento eu estou saindo aqui da cidade de Birmingham. Nós passamos aqui cerca de 2 dias. Foram dias bem legais. A cidade tem muita história bacana, principalmente do ponto de vista aí dos direitos civis, né? Das brigas dos direitos civis. E nós fomos conhecer bem aí essa situação aqui na cidade. Então nós vamos deixar os cards passando aí o vídeo de Birmingham. Então estamos indo sentido aqui Selma e Montgomery, que são duas cidades que também têm grande importância histórica sobre as lutas pelos direitos raciais e pelos direitos civis dos americanos. E se você não assistiu, eu convido você a assistir o filme Selma. Vai ser bem interessante depois que você assistir a esse vídeo, ter conhecimento também do filme, que é bem legal. Tá joia? Então, até lá, daqui a pouco a gente volta. Isso aí galera, agora partiu para a cidade de Selma. E olha quem voltou. A chuva. Eita! Veio, ficou a noite inteira. Depois amanhã até umas 9 horas. Depois o tempo ficou firme, ótimo para sair. E agora na hora de ir embora ela voltou das caras. Tá bom, não posso reclamar não, deu pra aproveitar o dia inteiro. Então daqui pra Selma são mais ou menos 86 milhas. 1 horinha de distância, estaremos lá. Bora! E chegamos aqui em Selma, num Walmart, onde eu espero que seja a nossa noite. Apesar de estar bem escuro, ainda são 6 da noite. E os dias escurecem cedo. E eu vou falar pra vocês que assim, como assim você espera? É que ontem a ideia era de passar a noite no Walmart lá de Birmingham. Mas nem esperaram muito tempo, já me botaram pra correr de lá. E o pior é que não estava nem pronto pra passar a noite, né? Eu tinha feito compras, aí guardei e tava fazendo roteiro, tava tranquilo. Tava lá fazendo roteiro e o cara bateu na porta lá, não pode ficar aqui, que não sei o que. Eu falei, não, mas eu só tô guardando as compras, não de Miguel, né? Mas não pode ficar aqui. Aí, enfim, aí... E Birmingham foi uma cidade a qual eu não encontrei chaveiro. Como o Alabama, como Birmingham não são cidades turísticas, vai ser muito difícil mesmo que arrumasse com chaveiro. Então eu vou vir aqui no Walmart. O Walmart às vezes tem alguns lugares que tem algumas lembranças, e aí eu vou ver se eu acho alguma coisa que fale pelo menos do Alabama, para que eu possa levar como lembrança. Bom dia galera, começando o dia aqui em Selma, no estacionamento do Walmart. O tempo hoje de novo voltou a chover, não tá aquele tempo bom, mas vamos seguir aí pra ver o que a gente consegue mostrar pra vocês aí. Fechou? Até daqui a pouco. E nossa primeira parada aqui em Selma é na Igreja Metodista Episcopal Africana, ou mais conhecida como Brown Chapel. Pessoas descendentes de africanos tiveram como ideia primeiro iniciar em casas de outras pessoas algumas orações, no ano de 1866. Já no ano de 1869, uma pequena igreja foi construída aqui pela região, mas em 1908 essa igreja aqui ela foi erguida e se mantém do mesmo jeito até hoje. Até então, até os anos 1960, a igreja era sempre ponto de encontro da comunidade negra, mas sem muito destaque no cenário eclesiástico. Até que a partir dos anos 1960, essa igreja teve papel fundamental e principal para as lutas dos direitos raciais aqui nos Estados Unidos. Como já era de se esperar, ela está fechada, porque hoje é uma segunda-feira. Eu já imaginava que ela estaria fechada, então não vou conseguir mostrar ela lá dentro. Mas agora nós vamos para um outro ponto aqui, para nós entendermos
um dia que foi marcado aqui em Selma, lutas a favor dos direitos civis e raciais nos Estados Unidos. Essa igreja foi ponto de partida de um domingo que foi conhecido como Domingo Sangrento. E aqui nós chegamos na ponte Edmond Pettus Bridge. Hoje o dia está chovendo muito, então eu consegui achar um lugar aqui coberto para tentar falar um pouco para vocês. Então vamos lá. No dia 7 de março de 1965, aconteceu aqui em Selma o famoso e trágico Domingo Sangrento, onde centenas de pessoas saíram lá da Chapel, da Brown Chapel, e caminharam por cerca de 800 metros até aqui, Edmond Pettus Bridge. Foram 3 tentativas de atravessar essa ponte. A ideia deles era de fazer uma marcha até Montgomery, que é a capital aqui do Alabama. Essa marcha daria em média mais ou menos de 80 quilômetros, que a ideia deles era chegar até o capital, até o Capitólio no caso, né? Que é o lugar onde fica o governador do estado e os principais políticos aqui da região. Então dia 7 de março foi a primeira tentativa. Eles saíram lá da igreja da Brown Chapel e vieram aqui sentido Edmond Pettus Bridge para começar a tua marcha. Chegando aqui, quando eles estavam em cima da ponte, já havia lá uma brigada com vários policiais, pessoas civis normais, brancos, cachorros, e eles tiveram ordem de retornar. Essa primeira marcha, Martin Luther King não estava presente. No filme até conta que ele poderia estar com algum problema aí no casamento, uma possível traição, a qual não fica muito claro no filme. E aí ele acabou não podendo vir nessa primeira marcha. Então os manifestantes foram, quando chegaram ali em cima da ponte ali, os policiais deram um tempo para eles voltarem, se não voltassem, iriam ser reprimidos com força. E assim foi feito. Eles não voltaram, tinha crianças, idosos, mulheres, homens, pessoas de todos os tipos, e foram brutalmente agredidos pela polícia com cacetetes, gás lacrimogênio, cachorros, de forma assim brutal. O que mais impressiona, gente, é que muitas das pessoas que assistiam isso naquele dia, aqui na ponte, vibravam em cada pancada que os policiais deferiam à população negra. Porém, isso foi transmitido ao vivo em rede nacional. E mais uma vez, diversos lugares, diversas pessoas que não tinham acesso à segregação aqui do sul do país, ficaram impressionados. Ficaram horrorizados. Isso foi tema até de debates na presidência. Nisso eles voltaram, os manifestantes voltaram lá para Brown Chapel e pensaram no que fazer. E no dia 9 de março, já com a inclusão de Martin Luther King nos manifestantes, eles fizeram uma segunda travessia. Tentaram fazer uma segunda travessia. Nessa segunda travessia, o cenário era o mesmo. Policiais armados com gás lacrimogênio, população, mas o número de adeptos eram maiores, mais pessoas. O que eu percebo é o seguinte: na primeira manifestação, eles andavam aqui pela calçada da ponte. Na segunda manifestação, eles já usavam uma faixa. Deixa eu tentar vir aqui, que tá chovendo pra caramba. Então vamos lá. Como vocês podem ver aqui, ó, são 2 faixas, uma que sobe e outra que desce. Na segunda manifestação, o número de pessoas já ocupavam uma faixa da ponte. E nessa segunda manifestação, com o apoio de Martin Luther King, havia o mesmo problema: policiais, pessoas, cachorros, gás lacrimogênio. E Martin Luther King resolveu voltar, não quis enfrentar, mesmo a contragosto, mesmo com pessoas não concordando com o seu posicionamento. Ele achou melhor voltar e não prosseguir com a marcha. Já em 16/3, uma terceira tentativa foi feita. Já em 16 de março, uma terceira tentativa foi feita, já com o apoio de milhares de americanos espalhados pelos Estados Unidos inteiro, apoio de diversos países ao redor do mundo. Essa ponte, ela teve ocupação dos 2 lados. Eram tantas pessoas que vieram
gente que ocuparam os dois lados da ponte. Pastores, padres, empresários, pessoas que não concordavam com esse tipo de segregação. Não se sabe ao certo se por tanta influência da mídia, de tanta influência externa, a terceira tentativa eles conseguiram passar, mesmo com a polícia lá, a polícia abriu e eles conseguiram passar e seguiram sentido Montgomery. Mas por que eles queriam fazer essa marcha, Rogério? Qual que era o grande objetivo deles? Apesar de os negros serem liberados a votar em 1870, eles terem adquirido esse direito, praticamente um século depois, nós estamos falando aí de 1960, para que eles pudessem votar, eles tinham que ter uma validação. E essa validação era ridícula. Vocês tinham que passar por uma espécie de uma prova ridícula, a qual quem validava eram homens brancos, vias de regra, alguns, a grande maioria, ligados a Ku Klux Klan. Tem até uma parte no filme que a Oprah, que ela participa do filme, a Oprah, ela vai lá no cartório tentar tirar a cédula de votação dela. Ela, primeiro, já é mal atendida pra caramba, já é muito mal atendida. E segundo, que ela tem que levar todos os documentos dela, pra quem que ela trabalha e tal. Aí ele olha e fala assim: você trabalha pro senhor fulano de tal? Eu trabalho pra ele. E ele sabe da tua rebeldia? Eu falo: não tô fazendo rebeldia, só quero simplesmente ter os meus direitos à votação. E aí ele começa a fazer perguntas idiotas, do tipo: quantos delegados há no condado de fulano de tal? Quantos cartórios eleitorais tem em tal lugar? E aí, se ela erra um número, uma vírgula, ela tinha como negado o direito ao voto. É mais ou menos assim, era uma coisa velada. Eles podem, ninguém disse que eles não podem, eles podem. Mas quem que vai autorizar? Martin Luther King, inclusive, no filme fala uma coisa muito interessante. Foi dado ao negro, entre aspas, o direito iguais a frequentar restaurantes, bares, mas os negros não tinham acesso às mesmas educações, ao mesmo sistema de qualidade de ensino. Então ele fala: o que adianta eu poder frequentar o mesmo restaurante que um branco frequenta, se eu não sei ler o cardápio, se eu não tenho dinheiro para comprar as comidas desse restaurante? Então os direitos que eles obrigavam era muito mais palpável. Eles acreditavam que colocando negros, o pessoal que viviam com eles conseguiriam ter força no Congresso para mudar leis, para mudar tudo. Enquanto estivessem somente pessoas brancas que não viviam a tua realidade, dificilmente a realidade desse povo iria acontecer. E essa região de Selma, que naquela época era uma região maior, hoje é uma cidade menor, mas naquela época era uma cidade maior, ela tinha 57% da população negra. Ou seja, mais do que a maioria da população era negra. Cerca de mais ou menos 15 mil negros eram aptos a votar por conta de idade. Aliás, tinham idade para votar, não que eles eram aptos, né? Eles tinham idade para votar. Mas apenas 130 pessoas negras eram aptos a votar. Ou seja, menos de 1% da população com idade para votar tinham essa licença de votação. O que vocês me desculpam, mas é algo inaceitável. Bom, e essa marcha para Montgomery ficou famosa, ficou conhecida como a trilha Selma Montgomery, e que até hoje repercute muito aí. Todo dia 7 de março de todos os anos é comemorado aí. Comemorado não, é lembrado, dá para comemorar isso, né? É lembrado o Domingo Sangrento, onde diversos políticos vêm aqui, já vieram presidentes aqui, enfim. É o que eu sempre falo para vocês, pessoal. A história ela nunca pode ser esquecida, para que segregações como essa, seja ela de raça, credo, religião, cor, sexo, enfim, qualquer tipo de segregação não possa acontecer mais. Então, se a história for esquecida,
essa segregação ela pode voltar a qualquer momento. Então, a ideia de mostrar isso aqui é apenas de que a história não seja esquecida e que nunca mais isso volte a acontecer. É uma pena, o tempo está chovendo, eu queria muito atravessar essa ponte andando, mas enfim, são coisas que a gente não tem como prever, né? Mas está sendo muito legal estar aqui nessa ponte, vendo tudo o que aconteceu, lembrando de tudo que aconteceu, obviamente em filme, eu não era nascido na época. Mas se você já era nascido, se você já tem lembrança, deixa um comentário, como é que isso chegou no Brasil? Bom, então eu consegui subir aqui a ponte, a chuva deu uma trégua, aliás, mais ou menos, né? Mas o vento está muito forte, peço desculpas, vocês sabem que eu estou sem microfone, que eu perdi. Então eu subi a ponte e mais ou menos nessa posição aqui, mais ou menos nessa posição onde eu estou, aqui os manifestantes já puderam ver as forças policiais lá embaixo. Lá embaixo, lá, ó. E aqui já começaram os policiais mandarem eles pararem, voltarem. Ah, vocês têm alguns segundos para voltarem. E eles continuaram a marcha. E foi mais ou menos aqui, nessa posição aqui, que iniciou o conflito. Um dos conflitos mais tristes e sangrentos da história dos Estados Unidos. Lá embaixo, onde está aqueles gramados, havia muitas pessoas a qual estavam assistindo. E eu não sei se a palavra correta é essa, mas estavam vibrando com essa briga que aconteceu. O que deixa a situação mais triste ainda. Entender a que ponto que o ser humano chegou. Rogério, mas eu não estou entendendo. Eles fizeram essas manifestações somente por direito ao voto, mas eles não eram excluídos de outras situações? Sim, realmente. Mas qual que era a ideia, principalmente Martin Luther King? Martin Luther King sempre foi um pacificador. Então qual que era a ideia dele? Os negros sempre foram maioria nos Estados Unidos. O número de negros sempre foram maioria. Eles conseguindo colocar pessoas negras como governador, como deputado, como presidente, como prefeito, eles teriam vozes. E assim, consequentemente, eles conseguiriam ter poder de negociação, poder de veto, e teriam vozes dentro do governo. Então, o primeiro passo seria esse de poder votar, e votar em pessoas que olhassem para eles, e daí sim começar a mudança como acabou acontecendo no decorrer do tempo. Eu não moro nos Estados Unidos, venho para cá somente a passeio. Eu acho que o país tem uma história incrível, tem uma segurança sensacional. Mas o que a gente percebe, o que eu percebo, principalmente quando eu vou em áreas não turísticas, é que ainda há uma segregação. Mas grande parte dessa segregação, ela é opcional. Você vê até em filmes, né? Que as pessoas falam, essa escola de brancos, essa escola de negros, esse bairro de branco, esse bairro de negro. Tem até um episódio do This Is Us, que é uma série, a qual o filho adotivo, que ele é negro, né? E ele é bem sucedido, ele mora num bairro super chique, e ele comenta que ele é o único negro ali no bairro. Então é o que eu falo, hoje ainda existe essa segregação, mas opcional, ao que eu entendo. Se você mora nos Estados Unidos e tem um outro pensamento, peço por favor que deixe nos comentários aí. Eu tô dando agora uma volta aqui pelo centrinho aqui de Selma, e aqui eu achei o National Voting Rights Museum, só que tá abandonado. E você vê bastante prédio, gente, ó, das décadas passadas. Aquele ali, por exemplo, é de 1889. A arquitetura aqui, ó, virei para vocês, são arquiteturas bem antigas. E aí vocês verem como que Selma hoje é uma cidade bem pequena. Vou dar uma volta por aqui para ver se eu acho o chaveiro para minha coleção. Poxa, eu iria ficar muito feliz se eu achasse aqui, mas eu tô achando que não vou achar.
tô acreditando que eu não vou achar, porque é uma cidade muito pequenininha, que não recebe assim tanto turismo. Apesar da tua importância no cenário nacional, no cenário dos Estados Unidos, você não vê turista aqui na cidade, nem hotéis você vê direito. Então assim, não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar, né? Galera, e uma coisa que eu tenho percebendo aqui é que muito comércio fechado. Isso aqui, por exemplo, era um hotel. Aqui era um hotel, ele está fechado, bastante comércio fechado. E mostra o quanto a cidade não vive de turismo, né? Eventos. Mas é uma cidadezinha bem charmosa. Caminhando aqui pelo centro aqui de Selma, centrinho charmoso que tem aqui, eu percebi uma outra situação. Você não vê aqui, ó, por exemplo, ó, ali é uma farmácia. Não, você não vê aquelas farmácias de rede grande, como CVS, Walgreens. É uma farmácia local. O que mais aqui? Restaurantes locais. Você não vê as grandes marcas estando aqui. Não sei se não é por interesse da marca ou se é a cidade que não prefere valorizar os locais. Vê lojas de roupas. Você não vê lojas de roupas de marcas consagradas. Você vê roupas mais tradicionais, mais simples. Então isso também achei interessante aqui. Aqui atrás de mim é a biblioteca da cidade de Selma. É bem legal, bem interessante. Você está com um tempinho disponível para conhecer, vale a pena. O pessoal é muito atencioso, muito legal. Infelizmente eu não fui autorizado a filmar, o que eu já imaginava, né? É um lugar de leitura, de silêncio. Mas elas foram muito atenciosas, muito legais. Mostraram pra mim a parte infantil, que é muito legal. Então se estiver passando aqui por Selma, passa aqui na biblioteca, que é bem legal. Call me out, why don't you love? Lift me up higher, above the clouds, won't you love? When the scenery is right, go right in. I want. E chegamos aqui em Montgomery, capital do estado do Alabama. E nossa primeira parada é aqui na Dexter Avenue Baptist Church. Essa era uma igreja a qual Martin Luther King pregava. Para quem não sabe, Martin Luther King era um pastor. E aqui é onde ele fazia a sua pregação. Ela é uma igreja que foi construída em 1877 e que até hoje ainda funciona. Tem até aqui, ó, os dias de culto, para quem quiser vir conhecer. Ela está fechada, hoje é uma segunda-feira. A maioria das igrejas não abrem às segunda-feiras. Estamos chegando aqui no Capitólio de Montgomery. Então vamos falar um pouco aí sobre a cidade. Montgomery é a capital do Alabama, do estado do Alabama. A sua população atual está na faixa de 198 mil habitantes. E tem como seu principal fonte de renda as indústrias, assim como todo o estado do Alabama. O salário médio de um trabalhador aqui na cidade de Montgomery é na faixa de $40 mil ano. E aqui chegamos, pessoal. Esse é o Capitólio. Então esse foi o ponto de chegada do pessoal que fez a marcha de Selma para Montgomery. Dá mais ou menos uns 80 quilômetros de distância essa marcha. E aqui foi onde eles começaram a serem ouvidos e terem suas reivindicações aceitas. O que é o Capitólio? Muitas vezes a gente fala de Capitólio. O Capitólio, ele é o local onde governadores, senadores, deputados, enfim, toda a parte política da cidade acontece. Então essa foi a reivindicação e o pessoal de Selma veio até aqui. E aqui se encerra o filme. E aí as lutas pelos direitos continuam aí por alguns anos.
E aqui nesse exato local, com o Capitólio de fundo, foi local onde protagonizou uma das cenas mais icônicas da história dos direitos raciais e direitos civis americanos. E uma das grandes responsáveis por isso foi essa senhora aqui, a senhora Rosa Parks. Essa é uma estátua do tamanho real dela. Eu vou contar um pouco para vocês o que aconteceu. Em 1º de dezembro de 1955, a segregação racial ainda era muito forte aqui no sul dos Estados Unidos. Os ônibus públicos havia uma parte para brancos e uma parte para negros. Quando esses assentos de brancos já estavam lotados e entrava um branco no ônibus, o negro era obrigado a ceder o seu lugar a essa pessoa branca. Rosa Parks, dia 1º de dezembro de 1955, veio do trabalho como costureira, pegou seu ônibus, fez seu pagamento como de praxe. Num certo determinado tempo, entrou uma pessoa branca a qual não tinha mais assento para ela, né? Foi aí que o motorista do ônibus obrigou que Rosa Parks cedesse seu lugar para que o homem branco pudesse sentar. Ela, já cansada de tanta humilhação apenas pela tua cor, resistiu e falou que não iria dar lugar para essa pessoa sentar. O motorista então disse que iria até a polícia e que ela iria ser presa por desobediência. Rosa Parks permaneceu firme no seu propósito de não ceder seu lugar. A polícia foi acionada, Rosa Parks foi tirada do ônibus de forma totalmente truculenta e violenta, foi presa. E a prisão de Rosa Parks rapidamente repercutiu pela cidade. E a comunidade negra começaram uma mobilização para um protesto. E o principal protesto foi, daquele dia em diante, a comunidade negra não iria mais usar transporte público, não iria mais andar de ônibus pela cidade. Eles andavam a pé quando necessário, e quando algum negro tinha carro, eles se solidarizavam e faziam carona entre eles, para que o transporte público sofresse com esse impacto. E isso não durou muito tempo. Em pouco tempo, a empresa de ônibus começou a amargar grandes prejuízos pela falta de clientes rodando, né, de negros rodando nos ônibus, e em pouco tempo veio a fechar. A comunidade negra se mobilizou novamente, fizeram o levantamento de dinheiro e pagou fiança e tiraram Rosa Parks da cadeia. Pelo que nós conhecemos, pelo que nós entendemos, pelo que nós lemos, assistimos, esse não foi o primeiro ato de desobediência civil de negros, mas foi o ato que teve um marco, e foi a partir deste ato que os negros receberam aí um grande nome na luta contra os direitos civis, que foi o até então pastor Martin Luther King. E a partir daqui então, grandes movimentos civis na luta, né, a favor dos direitos civis dos negros, começaram por todo o país. E aí foi da onde depois, mais 10 anos depois, veio a Marcha de Selma, enfim, tantos outros eventos que aconteceram na luta, né, contra a favor dos direitos civis das pessoas negras. Após sair da cadeia, Rosa Parks foi demitida do emprego. Se não bastasse tudo que ela já passou, ela acabou sendo demitida do emprego. E por onde passava, ela não conseguia mais ter uma vida normal, de forma nenhuma. Todo e qualquer lugar que ela passava, ela era xingada, era ameaçada de morte, tudo por conta da rebelião, da grande movimentação que aconteceu por conta desse episódio dela. Cansada já de tudo isso, Rosa Parks decidiu migrar do sul para o norte. Não só ela, como muitos negros daquela época, que não aguentavam mais a segregação, a violência do sul do país, e se migraram para o norte. Rosa Parks se mudou para Detroit. Em 2002, ela foi diagnosticada com demência. E infelizmente em 2005 ela veio a falecer. Ainda em vida, Rosa Parks foi muito homenageada aqui nos Estados Unidos. Em 1999, ela ganhou uma medalha de honra ao mérito pelo seu feito. Aqui
está a estátua da Rosa Parks. Bem aqui ao lado você tem aqui a Count Square. Esse local aqui era onde eram comercializados escravos no início do século XIX, aqui no estado do Alabama. Bom pessoal, então é isso. Estava aqui no museu e na livraria Rosa Parks. Infelizmente não se pode filmar lá dentro, mas vou deixar algumas imagens passando aí enquanto eu vou conversando com vocês. E é isso, esse foi o nosso vídeo sobre Selma e Montgomery. Confesso que muitas das partes aí não foram histórias agradáveis de se ouvir, mas uma história a qual não pode ser esquecida. No museu eu comprei aqui o único chaveiro que tinha lá que remetesse aí a história aqui de Montgomery ou da segregação. É isso aqui, ó, que é um ônibus, que é o ônibus da Rosa Parks. Acho que foi até o chaveiro mais caro que eu comprei desde que comecei a fazer a coleção. Mas é a única coisa que tinha aqui que eu poderia levar de lembrança. Mas vai ser com certeza um dos chaveiros que eu vou ter o maior carinho, porque é uma história sensacional. Enfim, sigo agora a viagem, começando a fazer retorno para o Texas. Minha próxima parada vai ser no estado da Louisiana. Devo ficar entre 2 dias lá em New Orleans. E de New Orleans entro pro Texas, ali por Houston. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aqui de Selma e Montgomery. E nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, galera, um abraço.